Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago e a gente está começando mais um episódio do Resultado Geral, podcast de crítica da economia política. No episódio de hoje, a gente vai retomar as discussões sobre o campo da história de empresas para discutir mais especificamente a importância em desenvolvermos uma historiografia de empresas autenticamente materialista. E para isso, o episódio de hoje vai ser dividido em dois momentos. No primeiro deles, inclusive, encerrando a série de episódios a partir da nossa oficina online de História da Administração, a gente vai reproduzir a minha apresentação, que aconteceu na segunda sessão do evento, que, obviamente, foi dedicada à história de empresas. E nesse primeiro momento, eu vou tentar demonstrar algumas limitações importantes dos trabalhos do Alfred Chandler, mas também o quão insuficiente são as críticas mais audíveis a esses trabalhos. E, obviamente, para isso eu vou rememorar um pouquinho também dos trabalhos do Chandler. Mas se você, porventura, ainda nunca ouviu falar no Alfred Chandler, no nosso último episódio, há uma longa fala do professor Henrique Queiroz sobre ele, então vale a pena dar uma conferida lá. Mas posto isso, na sequência, no segundo momento do episódio, eu vou retomar até uma citação do Chandler que a gente publicou recentemente no nosso blog, para indicar como uma certa linha argumentativa do Chandler é inclusive incorporada, eu acho até que de forma inadvertida, numa literatura de pretensão mais crítica. E com isso a gente vai ver não só alguns méritos do Chandler, mas principalmente a importância em a gente caminhar na construção dessa historiografia autenticamente materialista. Só antes de começar, aqueles avisos protocolares, esse e todos os nossos outros episódios estão disponíveis no nosso blog, o Resultado Geral, blog de crítica da economia política, e estão disponíveis também nas plataformas de streaming e no YouTube, no canal Crítica Marxista. Então, vamos logo ao episódio. Bom, então, primeiro esclarecer, o nome do texto, o esboço de uma crítica materialista, eu estou falando aqui do materialismo do Marx, do Engels, do Lukács, do Chazin, enfim, entre outros. E mesmo assim, isso pode arranhar alguns ouvidos, mas eu não tenho nenhuma dificuldade em reconhecer que os trabalhos do Chandler, em especial o da Wisborrand, que é um livro lá de 77, se eu não me engano, é o ponto alto do campo da história de empresas como ele está dado até o presente momento. E tanto que é o ponto alto que se formou em torno das obras do Chandler uma ou algumas sub-áreas dentro do campo da história de empresa que se dedicam à crítica, a fazer críticas ao Chandler. E assim, eu não tenho nenhuma dificuldade em admitir que o Chandler é o ponto alto do campo até agora, mas eu também não tenho dificuldade em admitir que ele é um autor que merece críticas. O ponto que levou até a construção desse texto, e outros que devem vir pela frente, é a insuficiência dessas críticas, E mais do que a insuficiência, eu acho que essas críticas elas confundem aquilo que é virtude no Chandler com aquilo que é vício. Então elas transformam a virtude em vício e o vício em virtude. E eu já vou até, como que o Henrique ontem até discutiu bastante, o Chandler ponto a ponto, eu vou até passar um tempinho um pouquinho maior falando, desses críticos, Por que eu acho essas críticas mais corriqueiras ao Chandler, elas insuficientes ou erradas mesmo, Então, mas o objetivo do texto é identificar os reais limites do Chandler, justamente para que a gente possa dar um passo além, em direção à construção de uma historiografia autenticamente materialista, das grandes corporações. E eu acho que os trabalhos do Chandler, eles dão um pontapé inicial, eles ajudam, ainda que não façam todo o trabalho para a gente. Deixa eu ver aqui. Então eu vou começar falando um pouquinho da insuficiência dessas críticas, e aí depois eu esboço um acerto de contas aqui com o Chandler. E se alguém chegou a olhar no texto, lá no texto eu tento puxar alguns elementos do materialismo, da lógica da acumulação, mas não vai dar para fazer isso aqui,
para eu me manter dentro do tempo. Então, mas qualquer coisa no debate depois eu posso esclarecer esses pontos. Bom, vamos falar um pouquinho, né, dos críticos. E acho que já é importante enfatizar, né, que no texto, e acho que ontem o Henrique até mencionou, né, uma crítica que o Alexandre Sais faz ao Chandler, tem também uma crítica do Richard Marins. Eu não estou me referindo a esses críticos, né. Eu gosto até bastante dessa crítica do Alexandre Sais, dizendo que o Chandler faz uma historiografia das empresas vencedoras, e acho que isso é uma crítica que faz total sentido, e isso vai ficar claro na sequência. Então, eu estou me referindo, na verdade, a uma série de autores que eu estou aglutinando aqui, e aglutinei no texto, né, sob o termo da Historical Alternative, ou alternativa histórica, virada histórica, enfim. E eu acho que assim, não é forçação de barra nenhuma reunir esses autores, né, sob esse guarda-chuva, porque ainda que haja debates bastante intensos entre eles, no fundo eles estão discutindo ali questões de adjetivo, né? Substantivamente eles concordam. Então estou me referindo aqui, acho que os autores, né, que mais circularam, né, os críticos que mais circularam do Chandler, Jonathan Zeitlin, Richard Langlois, Naomi Lamoriot, enfim, entre outros. E para esses autores, então vamos sintetizar mais ou menos, né, qual que é a crítica que esses autores fazem ao Chandler, e para eu poder até falar por que eu acho que ela está errado, né? Para esses autores, o Chandler via a grande corporação como ponto final de uma trajetória histórica, né, de busca de maior eficiência administrativa. Então, para eles, o Chandler via a grande corporação como o ponto final dessa busca por eficiência. Então, a grande corporação é o modelo organizacional mais eficiente. E eles vão argumentar que, ainda que com diferenças, né, que na verdade não há um modelo ótimo, um modelo mais eficiente. Na realidade, tudo é contingencial. E até pegando carona, né, nesse ponto que o Brani tocou ali, pegando a crise dos anos 70 em diante, enfim, eles vão inclusive argumentar que depois dos anos 70, principalmente chegando ali no final do século XX, a grande corporação já não era o modelo vencedor. E um dos argumentos deles é justamente que as grandes corporações, né, demitiram funcionários, elas já não são mais tão grandes, enfim. Só que eu acho que muita gente vai estar pensando, não, mas peraí, essa crítica está correta. As coisas de fato são contingencial e ocorreram essas ondas de demissão, né? Então os críticos têm razão. O grande problema é que eles confundem aquilo que é contingente com aquilo que, sei lá, que seria estruturante. Ou vamos ser mais preciso, né? Ou usar uma linguagem mais simples, né? O que eles tratam como contingentes é de fato contingente. Só que essa contingência ela opera dentro de certos limites. E esses limites eles não mudaram. Esse que é o ponto fundamental para a gente debater aqui. Então, agora eu vou deixar aqui em suspenso, né, essa crítica a eles, que os críticos do Chandler, eles confundem, né, eles tratam tudo como contingente e não pegam esse ponto fundamental, né, de que há limites, para a gente discutir quais são esses limites. E, obviamente, né, que esses limites são o fato de que as grandes corporações elas estão inseridas dentro do modo de produção capitalista, que tem as suas regras, a sua lógica constituinte, que faz justamente do capitalismo, não feudalismo, não, enfim, um modo de produção escravocrata, enfim. O capitalismo é capitalismo porque há uma série de determinantes que fazem dele capitalismo. E uma dessas elementos que estão no DNA do próprio capitalismo é o processo de concentração e centralização de capitais. Então, concentrar e centralizar capital dentro do capitalismo é uma certeza. Tem contingência, tem crise que pode eventualmente dispersar um capital, claro, mas se a gente pegar agregados, né, de 50 anos, o capital concentrou, isso é certo. Então,
não dá muito para lutar contra isso, mas a gente vai voltar nisso na sequência. Só que o que eu acho... Vamos primeiro então pegar o que eu acho interessante no Chandler, né? A gente só olhar, né, perceber, né, as regras, né, a lógica constituinte do capitalismo e apontar, né, o capitalismo, ele pressupõe, né, ele trabalha para que o capital concentre e centralize. Beleza, tá. Só que não basta haver essa pressão. Vamos pensar no seguinte sentido. Vamos imaginar que o capital então está concentrando e surgiram grandes corporações. Porque na medida que ele concentrou, os empreendimentos empresariais têm que ser maiores. Tá, só que essas grandes corporações, elas são menos eficientes administrativamente e, portanto, elas geram menos lucro do que as pequenas corporações. O que aconteceria? Esse capital ia concentrar, ia formar grandes corporações, essas corporações seriam menos eficientes, elas perderiam ali sucumbiriam à concorrência e esse capital dispersaria novamente. Então, ainda que haja essa tendência de concentração e centralização, há uma série de elementos que tem que funcionar para que essa lógica, ela de fato possa se manifestar na prática. E o Chandler, ele capta muito bem o que aconteceu para viabilizar a grande corporação. Então, ele vai perceber o desenvolvimento tecnológico, o surgimento dos gestores profissionais, enfim. Então, eu acho que isso faz do Chandler o apogeu, né, o auge da história de empresas até o presente momento. Mas, ele não percebeu exatamente o que ele estava fazendo. Então, ele corre uma série de imprecisões. Ele, por exemplo, vai colocar a questão nos seguintes termos. Eu puxei aqui uma citação dele. Ele coloca assim o seguinte: as grandes corporações modernas substituíram as tradicionais pequenas corporações nos casos em que a coordenação administrativa garantia o aumento da produtividade, redução de custos e ampliação de lucros. Beleza. Só que ele vai pensar isso sempre comparando a coordenação administrativa com aquilo que seria a coordenação do mercado. E por que ele vai fazer sempre esse pêndulo, né, essa comparação? Porque ele é um autor que está inserido ali dentro da tradição da economia dos custos de transação. E eu acho que isso é tão um indicativo importante que, por exemplo, fica claro que para o Chandler não há aquela teleologia que os críticos dele apontam, né, de que a grande corporação seria o modelo triunfante, porque ele sempre coloca essa rixa essa disputa entre a coordenação administrativa e a coordenação do mercado. E em nenhum momento ele aponta que a coordenação do mercado ela não pode ser mais eficiente que a coordenação administrativa. Ainda que isso seja um dos limites, né, na apreensão do Chandler. Eu vou voltar nisso na sequência, né? Mas é indubitável que o Chandler ele era um entusiasta da gestão, do surgimento da gestão profissional, das grandes corporações, e que ele via que esse modelo, né, vinha, nos termos dele, superando em vários setores, cada vez mais, a coordenação pelo mercado. Então é até um ponto que vai diferenciar ele da economia do pessoal da economia dos custos de transação, né? Porque ele é um pouco mais radical nesse ponto, mas não rompe como talvez os críticos dele pensem ou faz parecer que ele o tenha feito. Mas o que o Chandler não fala, né? Então agora eu vou começar a retomar todos aqueles pontos que eu deixei em suspenso anteriormente, né? O que o Chandler não fala é que o desenvolvimento da coordenação administrativa, da hierarquia administrativa, também é uma resposta aos conflitos entre capital e trabalho, que é, por exemplo, uma questão que o Brani estava tocando anteriormente. Então, no Chandler, para o Chandler, a gestão profissional, ela deve... No texto dele parece quase como se a gestão profissional devesse unicamente, né, dar respostas a problemas como de alocação de recursos, problemas na estrutura produtiva, questões ali operacionais no processo de trabalho. Mas o que ele não vai falar é que uma das funções dela é encontrar formas de manter o apaziguamento interno, né, dentro das empresas, né? Então, e a administração desenvolveu várias ferramentas para isso, remuneração por produtividade, enfim. Mas esse é um ponto que aparece pouco, nem aparece no Chandler.
Mas é mais do que isso, né? Outra questão conflitiva que aparece de forma muito adocicada no Chandler é o conflito intraclasse, o conflito dos próprios proprietários. E o Henrique até tocou nesse ponto ontem, né? Quando ele falando dos financistas ali, né? Mas se a gente trouxer para a literatura mais ali da governança corporativa, né? Quando se fala, né, naquela divisão proprietários e gestores, né, agente principal, no Chandler quase que aparece como se essa divisão entre gestores e proprietários, ela acontece porque a gestão foi ganhando uma complexidade tamanha que você precisava se profissionalizar para isso. E aparece quase como se... há inclusive uma passagem literal nesse sentido, lá no The Visible Hand. O que ele está colocando? Que os proprietários, eles não têm interesse em se profissionalizar. Então, basicamente, os proprietários que acumularam lá o patrimônio deles, né, acumularam uma quantia de capital assim, invejável para o resto da sociedade, e aí eles decidiram que agora eles vão dedicar a vida deles para jogar golfe. Então, aí precisa aparecer um outro agente para, de fato, gerir esse capital, e seriam, portanto, os gestores profissionais. Só que o que ele não capta? Que a gestão profissional, ela avança sobre as grandes empresas, né, nas grandes sociedades por ações, sim, porque essas sociedades elas apresentam problemas operacionais altamente complexos, mas também porque elas são um campo de disputa política. Em várias empresas, o CEO é literalmente um cargo político, ele é eleito. A diferença é que o voto lá é censitário, é por ações, mas o CEO das empresas, na maioria das empresas norte-americanas, nas grandes corporações estadunidenses, o CEO ele é eleito. Então, os gestores eles aparecem como uma forma de dissuadir, de dirimir esses conflitos. Então, você não tem mais um proprietário que vai ter o poder de eleger diretamente o CEO, e, portanto, aquele CEO vai ser um representante exclusivamente de uma fração do capital. Mas o Chandler também não tinha clareza que a acumulação de capital está no DNA do capitalismo. Se ele tivesse essa clareza, ele teria dado uma resposta muito melhor aos seus críticos. Reparem que o surgimento da grande corporação, né, como eu já estava colocando, não é uma opção entre outras possíveis. Na medida em que o capital concentra, os empreendimentos maiores devem surgir. A gestão profissional é o que viabiliza isso. E a gestão profissional, ela responde a um chamado. Ela está no sentido da história, né? Ela é o que viabiliza esse processo de concentração e centralização de capital. O interessante, né, seria se ela fosse o oposto, se ela conseguisse reverter esse ciclo. Aí a gente provavelmente ia estar entrando num outro modo de produção, enfim. Só que o Chandler, ele não percebeu isso. Porque se ele tivesse percebido isso, ele teria dado uma resposta para os críticos dele. Vocês estão falando, né, que a grande corporação ela não é o modelo hegemônico. Qual que é o modelo hegemônico? Ou mais que isso, né? Como que vocês podem conceber que a partir de agora, de um determinado momento, as pequenas corporações vão se tornar mais eficientes que as grandes corporações? Assim, isso seria uma ruptura com a própria lógica do capitalismo. Tá, mas há um ponto que eu acho que ele não é negligenciável, né? Tá, mas o que define a grande corporação? Porque, por exemplo, o Brani estava até comentando, né? As grandes ondas de demissões, né? Então, as grandes corporações, elas parecem estar se tornando menores. Se o critério for número, né, de empregados, parece, tá diminuindo. Só que o grande critério que a gente está colocando até aqui, que o capitalismo é capital. É a acumulação de recursos, né? De recursos empregados na produção. E essa acumulação, ela não vai ser revertida. Ela não pode ser revertida dentro do capitalismo. Então, o capital concentrou e vai continuar concentrando. O que pode mudar é a forma como esse capital é empregado
para gerar a maior produção, gerar os maiores lucros. Então, na medida em que tem desenvolvimento tecnológico, você pode adotar um modelo menos intenso em força de trabalho, com inteligência artificial, com sistemas de informação, e não precisa de um prédio de 20 andares. Só que quando você olhar as cifras que foram empregadas para a construção daquele negócio, para aquele negócio voltar a operar, essas cifras elas estão crescendo enormemente. Não tem aí o pessoal da inteligência que está investindo em inteligência artificial fala em investimento já chegando na casa de trilhões. Então, como você vai falar que a grande corporação ela já não é o modelo hegemônico? A forma dela, o que torna ela grande pode não ser mais o tamanho do escritório, o número de empregados, mas o capital que constitui aquele negócio, ele não pode ser superado por outras formas de capital dentro do capitalismo. Então, só para fechar aqui, né? Por que o Chandler é interessante? Porque ele nos ajudou a entender como que esse processo de acumulação de capital foi viabilizado, né? Porém, ele o faz sem ter muita clareza disso. Se ele tivesse... ele teria poupado a gente de uma série de críticas medíocres e talvez as pessoas pudessem ter se dedicado mais a críticas, a apontar esses limites do Chandler. E a outros que eu não cheguei nem a tocar aqui. Então, mas o ponto que eu acho que eu queria trazer aqui é que, na minha visão, o Chandler, até o presente momento, ele foi muito mais contributivo do que essa crítica esses críticos ali que eu tratei como no guarda-chuva da Historical Alternative, alternativa histórica, enfim. Bom, então, em função de todas essas limitações que eu já comentei, a gente tem visto a necessidade de começar um esforço em investigar o que a tradição materialista já acumulou sobre a história de empresas, né? E já nos meus primeiros passos, algo que tem chamado muito a minha atenção, que é uma semelhança entre uma crítica sustentada pelo Chandler e que também é sustentada por pensadores importantes da tradição materialista. E eu acho isso um pouco surpreendente porque, pelo menos a minha expectativa inicial, era encontrar um ímpeto de cientificidade que seria mais compartilhado por eles, mas que seria superado pelos marxistas justamente quando começasse a aflorar no Chandler aquela apologia da grande empresa que eu comentei anteriormente, né? E aí, voltando ao Chandler, eu percebi que nos últimos trabalhos dele, fica muito mais claro que essa apologia da grande empresa que ele faz é sustentada a partir de uma crítica, até que bastante dura para os padrões dele, às práticas mais especulativas que teriam sido adotadas pelas grandes corporações. Então, como o episódio de hoje é mais dedicado ao Chandler, eu vou gastar uma energia muito maior indicando como esse ponto aparece nos trabalhos dele. E depois eu vou indicar, de forma bem geral, como isso aparece em alguns autores da tradição materialista. E eu vou pontuar exatamente de que eu estou falando. Bom, mas principalmente pegando o Davis Boreanaz, né, a obra do Chandler que eu já até comentei anteriormente, nela ele se dedica ao surgimento e à consolidação da grande empresa, né? E ele identifica dois tipos de atuação empresarial. Na verdade, três, mas vamos focar aqui em dois. Um desses tipos seria assentado sobre a boa gestão e teria como fim o sucesso da grande empresa. Enquanto ele identifica também uma segunda linha, que é aquela que teria como base os interesses de um ou alguns especuladores. Na prática, então, no primeiro caso, os gestores, segundo Chandler, criariam laços com as empresas. Ou seja, o sucesso pessoal deles estaria completamente atrelado com o sucesso da grande empresa. Enquanto no segundo caso, nessa segunda linha, a grande empresa seria um meio que pode ser de curtíssima duração para que os indivíduos, os empresários, os gestores consigam alcançar os maiores retornos financeiros, que é o principal objetivo deles. Então, já no setor ferroviário, que para ele é o berço da grande empresa, ele identifica exemplos desses dois tipos de atuação. E vai elencar, inclusive, uma série de perturbações que são geradas pela ação especulativa. Inclusive efeitos que a ação especulativa de uma empresa vai gerar sobre outras. E esse problema volta a chamar a atenção do Chandler mais de 20 anos mais tarde, quando ele está se dedicando a reconstruir a história da indústria de eletrônicos estadunidense.
E é até curioso porque, como eu comentei mais cedo, no Chandler aparece poucos casos de negócios fracassados. Exceto, aí o que eu identifiquei, que tem uma grande exceção, exceto quando ele identifica uma gestão especulativa por trás desses negócios. E o que ele vai argumentar é que a indústria de eletrônicos estadunidense, que chegou a gozar de uma hegemonia absoluta no período de construção pós-Segunda Guerra, naufragou por conta de uma atuação empresarial mais especulativa. Só que dessa vez ele vai chegar até a identificar em maiores detalhes essa linha de atuação e até um pouquinho do ideário que circunda essa ação mais especulativa. E aí ele vai chamar essa linha de atuação como uma estratégia da formação de conglomerados. Então a gente até publicou recentemente uma citação lá no blog em que ele está falando exatamente sobre isso. Mas basicamente para ele o que vai diferenciar uma estratégia empresarial saudável dessa estratégia da formação de conglomerados é que, no primeiro caso, os gestores buscam desenvolver competências técnicas e funcionais que devem suportar o crescimento das empresas. Ou seja, esses gestores vão continuamente investir em pesquisa, desenvolvimento de produtos e de toda a estrutura de mercado que é necessária para escoar esses produtos, para conseguir vender, fazer marketing e tal. Já na estratégia de conglomerados, os gestores basicamente seriam mais preguiçosos. Eles pretenderiam pular toda essa etapa do desenvolvimento e partiriam para a compra de empresas que já teriam desenvolvido essas competências. O problema, no entanto, é que se esse tipo de estratégia se generaliza, toda a rede que deveria suportar o crescimento das empresas vai aos poucos sendo dilapidada e sucateada. No caso da indústria de eletrônicos estadunidense, ele apresenta como o exemplo mais detalhado, o fato de que a principal empresa do mercado norte-americano, obviamente, a RCA, ela deixa de investir maciçamente no desenvolvimento de novos eletrônicos, como ela tinha feito ao longo de toda a primeira metade do século XX, e vai se aventurar em outros setores. Alguns desses setores até tinham alguma relação com os eletrônicos, ainda que ele vai pontuar que havia problemas. Por exemplo, ela tentou competir com a IBM, que foi um grande fracasso, mas o que ele vai criticar principalmente é ela ir se aventurar em setores que não tinham a menor relação, ou muito pouca relação, com as competências que a empresa já tinha desenvolvido. Por exemplo, ela vai tentar entrar no ramo ela vai comprar negócios no ramo de entretenimento e outros até com menos relação. Enquanto isso, no Japão, o caminho que o Chandler vai considerar o caminho virtuoso estava se generalizando. O que, inclusive, estava suportando o surgimento da Sony, da Panasonic, da Toshiba e uma série de empresas menores que o Chandler vai, inclusive, dar uma grande importância para elas, que eram empresas menores que suportavam o crescimento dessas grandes empresas, principalmente com o desenvolvimento de componentes. Ele vai, inclusive, até pontuar como no mercado norte-americano, na indústria norte-americana, essas pequenas empresas não chegaram a desempenhar um papel tão destacado. Bom, e assim, agora já concluindo esse trecho do Chandler, mesmo resumindo bastante as coisas aqui, eu acho que eu não estou me afastando do tom original que ele emprega. Então, para ele, a estratégia da formação de conglomerados é um vício, e que ele vai contrastar com esse caminho mais virtuoso, que foi seguido pelas empresas no Japão. Então, ele claramente vai se colocar do lado, defender essa estratégia que foi utilizada pelas empresas japonesas. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos autores materialistas. Então, deixa eu mencionar primeiro de quem eu vou falar aqui. Eu vou me referir principalmente ao Paul Baran e ao Paul Suisse, ao François Chesnais, ao Gerard Domenech e ao Dominique Lévy. E como esses autores foram e ainda são bastante influentes, eu acho que é certo que surgiram outras variações dos elementos, do que eu vou apontar aqui. Mas eu vou falar aqui de que eu conheço, e até porque também estou fazendo uma síntese, não caberia me alongar muito mais. Então vamos começar pelos Pauls, pelo Paul Baran e pelo Paul Suisse. Primeiro é bom advertir que eles antecedem aos principais textos do Chandler.
Tem um texto já famoso do Chandler 62 que talvez eles pudessem até ter ouvido falar, mas eu acho muito improvável estabelecer qualquer relação entre o que o Chandler havia publicado e o mesmo inverso. Eu não acho que é provável imaginar o Chandler como um leitor do Barão do Suíze. Então, mas o fato é que os dois autores, né, o Barão e o Suíze, eles também fazem uma marcação muito forte entre aquilo que seria um caminho virtuoso, de uma boa gestão, e aquele que seria o caminho problemático. E, inclusive, eles vão traçar, né, um paralelo entre aquele que seria o dirigente empresarial e aquele que seria o magnata, que é o termo que eles utilizam na tradução para o português. Eles ou os tradutores, obviamente, né? Então, o magnata seria a personificação da lógica especulativa. Então, o financista, aquele que está orientado pelo curto prazo, enquanto que o dirigente empresarial, ainda que persiga lucros, ele tem a preocupação em reinvestir esses lucros para que o seu negócio se torne cada vez mais forte. Então, ele claramente vê com bons olhos esse dirigente empresarial e com péssimos olhos o magnata. Eu já separei também um trecho, e em breve a gente deve publicar ele também como citação lá no blog. E anos mais tarde, né, agora mudando de autor, o François Chesnais vai denunciar a generalização da especulação e da financiarização. E vai falar em gestores orientados pelo curto prazo, ou seja, orientados por ganhos especulativos, principalmente no mercado financeiro, né? E destaca também que havia uma espécie de extinção que eram os gestores orientados pelo longo prazo. Então, vai aparecer nele também, ali, embora o foco do Chesnais já seja completamente os financistas, vai aparecer ali, de certa forma, os gestores do passado, né, como os gestores virtuosos. Mas tem uma grande novidade no Chesnais, que é que ele vai argumentar que essa lógica especulativa ela estaria estendendo seu domínio sobre a economia de uma forma geral. E isso é algo que não aparecia no Chandler e também não aparecia nos Poles. Os Poles, inclusive, vão colocar o magnata como uma figura do passado e tal. E me parece que o Dumeny e o Levy, eles seguem essa mesma linha do Chesnais, só que eles vão colocar essa questão quase que em proporções épicas, porque eles não vão falar simplesmente em generalização de uma lógica, mas eles vão colocar até em termos de mudança no sistema econômico, de idas e vindas no sistema econômico. Até. Inclusive, também, se vocês tiverem a curiosidade, e se não tiverem acompanhado ainda, a gente fez alguns posts lá no blog sobre um autor chamado James Burham. E eu acho que a influência dele sobre os franceses é bastante marcante. Mesmo que num período em que as ideias dele já não gozavam de muito prestígio, né, como a gente comentou lá, me parece que essa aproximação com essa narrativa de rivalidade entre a boa gestão e a especulação, de certa forma levou o Dumeny e o Levy ao procurar os trabalhos do James Burham. Então, aqui eu não acho que é forçoso. Às vezes tem até alguma passagem literal que eu não estou lembrando, mas que a gente colocar que o Dumeny e o Levy foram leitores do Burham. Bom, mas agora, para encerrar o episódio de hoje, onde que eu queria chegar, né? No momento, eu estou tendendo a achar que, principalmente no Chandler, a especulação é utilizada como uma carta na manga que ele tira para explicar sempre que um grande negócio dá errado. Porém, a gente sabe que o capitalismo é uma grande competição. Então, mesmo que não haja especulação, alguns negócios têm que naufragar para que outros tenham sucesso. Ou seja, acumulem capital, se tornem maiores. Por isso eu sustento que o Chandler tem pelo menos um pezinho nesse universo da apologia. E ele consegue fazer isso de uma forma interessante, que é apresentando esse problema da especulação. Mas o que eu achei surpreendente é que essa linha mais apologética, ainda que com outros nomes, e eu acho até com uma análise melhor, ela é minimamente compartilhada também por autores materialistas.
Então, só para não cometer injustiças, eu acho que há uma diferença grande entre eles. Até, por exemplo, enquanto o Chandler via a prática especulativa como um problema individual, principalmente os franceses, né, o Chesnel, o Dominique, o Levy, vão identificar que há algo mais que impele em direção a uma generalização da especulação. Então, esses autores vão trabalhar, por exemplo, com a ideia de neoliberalismo, que seria uma quadra histórica em que a especulação se torna a regra. Mas a pergunta que fica sem resposta, eu até, quando eu comentei antes, né, eu brinquei, falei que os gestores teriam se tornado mais preguiçosos, né, para adotar essa estratégia de conglomerado, mas o fato é que há uma pergunta ali, né? Por que a boa gestão teria perdido espaço e a especulação, então, teria se tornado o modelo hegemônico? E eu acho que, para começar a responder essa questão, a gente não pode esquecer que a lógica constituinte do modo de produção capitalista é a lógica da competição. Então, mesmo que todas as empresas do mundo sejam bem geridas, algumas delas vão à falência para outras poderem acumular. Bom, mas com isso, vamos encerrando o episódio de hoje. Eu só aproveito para aquele último convite, né, para seguirem acompanhando o blog. E eu vou até deixar o link para essa citação, alguns textos que eu comentei aqui ao longo do episódio lá do blog. Mas outras publicações relacionadas ao tema devem aparecer por lá em breve. Então não deixem de acompanhar. E no mais, um abraço e a gente se vê na próxima. Até lá!